Bem-vindo a mais uma história, onde um advogado rebelde utiliza sua astúcia para enfrentar um proprietário comercial inescrupuloso, resultando em uma vingança engenhosa que desafia a crueldade do mundo dos negócios. Proprietários são uns idiotas, falando de forma geral. Todo mundo sabe disso. Mas se você acha que os proprietários residenciais são ruins, eles não são nada comparados aos proprietários comerciais. Os proprietários de prédios comerciais são algumas das pessoas mais cruéis e desagradáveis que já encontrei. Essa história de vingança é sobre um proprietário comercial e como eu lidei com ele. Nos anos 90, às vezes eu ia almoçar em um restaurante no subsolo do nosso prédio. O lugar se chamava The Vault, o cofre, porque tinha um enorme cofre de banco que estava lá desde a época em que o lugar ainda não havia sido transformado em restaurante. O cofre era tão imenso que eles podiam colocar algumas mesas lá dentro e você podia jantar cercado por fileiras de antigas e brilhantes caixas de depósito. Um dia, eu estava lá para o almoço e o proprietário me chamou para conversar. "O proprietário está me enlouquecendo", ele disse. "O proprietário enlouquece todo mundo", eu respondi. Eu era um subinquilino no mesmo prédio, dividindo espaço com um advogado mais velho, o Aaron, e o proprietário sempre nos causava problemas. Eu já havia tido alguns desentendimentos com ele, e nós nos odiávamos à primeira vista. Na maioria das jurisdições, os proprietários comerciais não precisam de ordens judiciais para te despejar se você atrasar o aluguel. Em vez disso, eles simplesmente trocam as fechaduras, e você descobre isso quando aparece e sua chave não funciona. Sempre que nosso proprietário tinha uma disputa com alguém, o que acontecia com frequência, ele sempre ameaçava trocar as fechaduras. "Ele continua exigindo todas essas coisas a mais pelo aluguel", disse o proprietário do Vault, "e é muito estranho, porque muita coisa é bem antiga." O dono do restaurante me mostrou uma carta que o proprietário havia entregue a ele mais cedo naquele dia. Eu olhei a demanda e li uma lista de despesas para remoção de neve, reparo de estacionamento, piso de áreas comuns e todo tipo de besteira que remonta anos. Eu li até o final, e lá estava a cláusula habitual dizendo que ele iria trocar as fechaduras se o inquilino não pagasse isso e fizesse aquilo. "Pela redação da demanda, parece que vocês estão brigando há um bom tempo. Por que você esperou antes de consultar um advogado?" Eu perguntei a um dos advogados que conheço e ele disse que é sem esperança. Ele me contou o nome do advogado. Era um cara que eu conhecia, que tinha um péssimo escritório de imóveis e tinha recorrido a casos pequenos de assistência jurídica para manter as contas pagas quando o mercado despencou em 89. "Você fez algo para fazer o proprietário te odiar?" Eu perguntei, porque isso está um pouco exagerado, mesmo para nosso idiota de proprietário. "Ele sabe que estou mudando o restaurante. Acho que ele está tentando pegar o máximo de dinheiro possível antes que eu vá. Além disso, ele está me dando trabalho por causa do cofre. Ele não vai deixar você levar isso com você. Você está brincando? Pesa quase 100 toneladas, e eu não preciso disso. Mas o contrato diz que eu tenho que removê-lo e que também tenho que restaurar o prédio ao que era antes de ter um cofre. Isso custaria uma fortuna. O idiota do proprietário diz que se eu deixar o cofre para trás quando me mudar, ele vai me processar. Envie seu contrato para o meu escritório e deixe eu dar uma olhada", eu disse. Terminei meu almoço, e quando voltei para o meu escritório, o contrato estava me esperando. Era tão ruim quanto o dono do restaurante havia dito. O contrato era uma renovação, de uma renovação de uma seção de uma renovação, com os documentos originais datando logo após a Segunda Guerra Mundial, quando um banco alugou o lugar pela primeira vez e o cofre foi instalado. De alguma forma, o proprietário fez o restaurante assumir um contrato que o tornava responsável por remover o cofre no final do período. Sem problema, pensei. O restaurante pode inadimplir, e tudo que o proprietário pode fazer é processar uma empresa fantasma. Mas quando cheguei à última página do contrato, havia uma cláusula de garantia. O dono do restaurante havia garantido pessoalmente o contrato, e ele era responsável pela remoção de um cofre de 100 toneladas, além de consertar o lugar. Custaria uma fortuna. O caso era sem esperança, é claro. Isso era óbvio logo de cara. Mas então pensei no idiota do proprietário com suas exigências, suas ameaças e seus aumentos de aluguel, e pedi ao meu cérebro que me ajudasse, o que ele imediatamente fez.
Peguei o telefone e liguei para o dono do restaurante. Estou ferrado, certo? Ele disse. Você está me ligando para dizer que não há saída. Foi isso que meu advogado comercial já disse. Mas eu só achei que devia perguntar. Eu posso te salvar, mas vai custar. Quanto? 5.000 em honorários e mais 1.000 para o agente. Agente? Que tipo de agente? Imobiliário. Envie um cheque certificado e deixe o resto comigo. O cheque chegou à minha mesa em menos de 1 hora. Fui até o escritório do Aaron. Preciso de um agente imobiliário, disse. Você está comprando uma casa? Não. Vendendo uma casa? Não. Nesse ponto eu estava compartilhando espaço com o Aaron há quase 5 anos e ele me conhecia bem. Você está planejando alguma de suas tramóias novamente? Ele perguntou. Sim, mas nada que te meta em problemas. Conheço na cara, eu disse. Aaron conhecia todo tipo de gente, e essa é uma das razões pelas quais ele acabou sendo descredenciado. Mas ele conhecia um cara, e me deu o nome e o número do agente, e no dia seguinte eu visitei o agente. Eu disse o que precisava e concordamos com os termos. Eu lhe entreguei alguns papéis e o dinheiro pela sua taxa. Alguns dias depois, eu estava novamente no The Vault para almoçar. O proprietário me viu entrar e me cumprimentou pessoalmente. O proprietário está aqui, ele disse. Por quê? Para almoçar e para ser um idiota. Vamos sentar na sala do cofre para eu não ter que olhar para a cara dele. Ele me levou para a sala do cofre e, com a porta quase completamente fechada, tivemos uma consulta enquanto comíamos macarrão e bebíamos vinho tinto. Estamos fazendo uma demanda ao proprietário, eu disse, mastigando espaguete à carbonara. Demanda que estamos exigindo. Eu tirei um documento da minha maleta e o passei para ele enquanto tomava um gole de vinho. Estamos exigindo que o idiota do proprietário libere todos os equipamentos do restaurante, todos os acessórios, os fornos, os freezers, a ventilação, tudo o que você precisa para operar um restaurante. O contrato isenta todas essas coisas. Ele não pode me impedir de levar o que eu quero. A única coisa que importa é o cofre. E claro, eu não quero isso. Eu balancei a cabeça. Você precisa do cofre, eu disse, e estamos exigindo que ele libere o cofre do banco também. Estamos insistindo que ele permita que você o remova em até 7 dias úteis. Você acha que pode vencer o proprietário com psicologia reversa? Acha que tratando como se tivesse 2 anos, vai conseguir manipulá-lo a fazer o que você quer? Logo teremos certeza. Ele já recebeu a demanda há alguns dias. O proprietário do restaurante deixou cair seu copo de vinho, que se quebrou no chão de mármore. Você já deu isso a ele, disse o dono do restaurante. Ele se levantou, abriu a porta do cofre e chamou o garçom para limpar a bagunça. Vamos ver o que o proprietário tem a dizer, eu disse a ele, e caminhamos até a mesa do proprietário. O proprietário era um homem grande e robusto, com um grande apetite. Ele estava sozinho, comendo uma costela de cordeiro vorazmente com as mãos. Meu cliente precisa de uma resposta hoje, eu disse. O proprietário levantou os olhos para mim, enquanto mastigava ruidosamente. Eu sou o advogado do The Vault, eu disse. Eu te dei uma demanda outro dia. Meu cliente precisa de uma resposta agora. Ele precisa do cofre para um novo lugar e precisa fazer os arranjos. Seu cliente pode esquecer o cofre do banco, ele disse, limpando suas enormes mãos gordurosas em um guardanapo já sujo. Mas você não pode fazer isso, eu disse. Meu choque era fingido, mas a mandíbula do dono do restaurante caiu de verdade. O proprietário riu de nós. Eu sou o proprietário. Posso fazer o que quiser. Vou precisar disso por escrito porque meu cliente pode processar, eu disse. Processe à vontade, o proprietário me disse. Processe até ficar roxo. Ele me disse que teria uma resposta formal até o final do dia, e então me mandou embora para que ele pudesse terminar seu almoço. Quando a carta chegou do proprietário, alegando a propriedade sobre o cofre do banco, eu a levei para baixo e mostrei ao meu cliente. Como você fez isso? Segredo comercial. No mês seguinte, o restaurante se mudou e o lugar ficou vazio, e isso era uma pena, porque eu sempre gostei de comer no Vault. Agora, o restaurante estava em uma nova localização, a 20 minutos de distância. Eles chamaram o novo lugar de The Vault e preservaram a atmosfera do antigo. Era muito semelhante, exceto que eles não tinham o cofre do banco. O cofre, todo aquele peso de 100 toneladas, estava onde sempre esteve, no subsolo do prédio onde eu alugava espaço. Eu apareci para o trabalho um pouco depois e Aaron me interceptou. O proprietário está procurando por você, ele disse. Oh é? Sobre o quê? Tá realmente bravo.
Disse que o acordo dele deu errado. Acordo? Ele devia alugar o espaço do andar de baixo para um novo inquilino, um banco ou uma cooperativa de crédito ou algo assim. Eles deveriam vir assinar o contrato, mas não apareceram. E o que isso tem a ver comigo? Eu disse ao Aaron, e repeti a mesma coisa ao proprietário quando ele conseguiu me encontrar alguns dias depois. Eu sei que você está por trás disso, ele disse, suas bochechas tremendo. Eu sei que foi você. Aquela oferta do agente era tudo uma mentira. Apenas um truque para fazer eu manter o cofre, para que seu cliente pudesse sair do lugar e deixar aquele maldito cofre para trás. Eu vou processar. Se você está procurando por conselhos, acho que vou ter que declarar um conflito. Eu vou processar o restaurante e aquele agente e vou processar você. Ele saiu furioso. Mas o proprietário não processou. Claro que não. Ele não tinha um contrato para processar, apenas uma carta de intenção vaga que eu havia redigido, suficiente para enganar um proprietário ganancioso que estava acostumado a ter suas vontades atendidas. A oferta que ele havia recebido não era vinculativa, incapaz de ser aceita sem a assinatura de um contrato formal, que, claro, nunca foi assinado. Quando deixei o lugar do Aaron um ano depois, o andar de baixo ainda estava desocupado, com um triste cartaz de aluga-se na janela, começando a parecer desbotado. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.